Quando vemos um estrangeiro, nós sabemos, lá no Rio de Janeiro, eu nasci no Rio de Janeiro. Então, quando eu ia muito para a praia, todo fim de semana, a gente gostava de ir para a praia, ficar na praia. E quando a gente via um estrangeiro, e lá no Rio de Janeiro tem muito estrangeiro, a gente sabia como era. Primeiro, porque a língua é diferente. Segundo, porque eles gostam daquelas roupas bem coloridas. Eles acham que porque estão num país tropical, tem que se vestir de ave, de papagaio, de tudo que é tropical, né? Então chegava muito cheio de folha, desse tamanho, muito cheio de flor, cada hibisco desse tamanho na blusa, e a gente sabia que eles eram estrangeiros, não tem como disfarçar. Você sabe que o cara não é da terra, e o modo dele se portar, o carioca ele vai para a praia de um jeito, o estrangeiro chega com barraca, com um monte de coisa, e se lambuza todo, e aquela agonia toda, e a gente não, chega lá numa boa, está acostumado, é diferente. Então nós sabemos que nós somos um povo diferente. É por isso que o mundo não entende a nossa linguagem. Quem tem a consciência cauterizada, cauterizar é matar. Minha avó conta que o meu bisavô era fazendeiro de cacau. E na época que ele morava lá em Ilhéus, numa fazenda, não tinha médico perto. E quando alguém fazia uma ferida assim até profunda, ou quando mordia de algum bicho feito uma cobra, o que eles faziam? Chupavam aquele lugar, sempre abria aquela ferida, e ele pegava o facão, esquentava, bem de um lado e de outro. E eu digo, vó, o que fazia? Calma, minha filha. Quando aquilo estava vermelhinho, chegava na ferida e... Mas, vó, tá tudo vivo, minha filha, não morreu nenhum. Está tudo vivo. Isso é cauterizar, mata a carne. E ali não tem como a doença se espalhar, não tem como, você mata aquele pedaço de carne todinho, e dali não tem como se espalhar. Entendeu? E Paulo fala que muita gente nos dias de hoje teria uma mente cauterizada. Essas pessoas absorvem palavras fora da Bíblia. Cuidado! Há ministérios que incluem adoração a anjos, quando a palavra de Deus diz que não devemos adorar. Atenção, antes de eu continuar, nós não temos o direito de falar mal de ninguém. Eu estou falando aqui de um modo geral, e nunca saia da sua boca, nunca se levante contra um servo de Deus. Se você vir ou ouvir falar de alguém que faça alguma coisa, você simplesmente não vá lá. Agora, não abra sua boca para falar de um servo de Deus. A Bíblia diz, não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Respeite, porque ele tem uma história com Deus. Você pode até não ter, mas ele tem. Então, melhor, a Bíblia diz que até o sábio, até o tolo, quando ele se cala, ele é reputado por sábio. Então ninguém tem o direito de falar de ninguém. Ah, mas lá na igreja do fulaninho faz igualzinho. Cala sua boca. Você tem o direito de não ir lá. Não vá. Se você não concorda, não vá. Mas não fale dos outros. Não há autorização nenhuma na Bíblia para você fazer fofoca de quem quer que seja. Você não tem autorização nenhuma na Bíblia para falar de quem quer que seja, muito menos de um servo de Deus. Anjo não é Deus. São seres criados por Deus para uma finalidade que está descrita em Hebreus. Qual é a finalidade? Os anjos servem. A Bíblia está cheia de exemplos. Deus acampa os seus anjos e o livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E muitos exemplos de índio. Esse culto de anjos está tão comum que saiu na Veja. Anjo é pop. A história e as razões da moderna devoção aos eternos mensageiros de Deus, cultuados por cristãos, judeus e muçulmanos. E mais, os anjos de carne e osso que dedicam a vida a fazer o bem. Esse assunto está tão em moda que saiu na revista. Isso é 2011, viu? Não podemos nos deixar enganar.
Há ministérios cujo evangelho foi entregue e é ministrado por um anjo. Isso é doutrina de demônios. Os muçulmanos dizem que o Alcorão foi entregue a Maomé por um anjo. E Paulo foi muito claro. Se um anjo do céu anunciar um outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Mentira! Em Efésios 4 está escrito que não podemos ser como meninos inconstantes. Um dia, glória a Deus, aleluia! Jesus, eu te amo, tu és maravilhoso. No outro, pastora, por que Deus permitiu isso na minha vida? Oh, meu Deus, por que Deus faz isso comigo? Temos que ter raiz, maturidade, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, para não enfraquecermos diante de qualquer problema. A Bíblia nos chama de mais do que vencedores. Um vencedor não anda de um lado para o outro, levado por qualquer vento. Ele sabe aonde vai e sabe o que é importante. Ele não se distrai com aquilo que é vão. O crente nascido de novo e firme, ele não é fútil. No Canadá, um homem saiu de um movimento da unção do riso. As pessoas faziam suas necessidades fisiológicas no chão, ou então aprenderam a fazer levantando a perna igual um cão. Nem o Bob faz assim, né? O Bob foi ensinado. Há muito engano na terra, muito engano na terra. O que as pessoas não sabem é que largaram o gás do riso, é o óxido nitroso no ar condicionado da igreja. Se você estivesse lá, vou ter que voltar. Volta uma aqui, minha filha. Isso aqui foi um flagrante em uma igreja, né? Tanques de gás hilariante no ar-condicionado principal da igreja, prontos para abençoar os fiéis com a unção do riso. É um tanque de oxigênio e quando eles quiserem dispersar o gás hilariante do ar, fazendo as pessoas não pararem de rir. Isso aqui é uma reportagem e foi um flagrante, né? Os responsáveis foram presos e tudo mais. Então, cuidado. Deus está ali. Deus agora está fazendo isso. Deus agora está fazendo aquilo. Deus é poderoso. Deus pode pegar um osso seco, sequíssimo, como lá em Ezequiel, e transformar num ser humano. Mas você tem que saber os motivos. Deus não vai fazer isso para Loiane dizer que o ministério dela é poderosíssimo. Deus não vai fazer isso para Loiane depois arrecadar um monte de dinheiro para ele ir levantar ossos secos lá no vale de Ezequiel. Não. Olha o motivo. Eu sou prova viva de que Deus cura, de que Deus liberta e de que Deus cura de doença incurável. Eu sou a prova viva disso. Mas eu sei que Deus não faz isso para eu me exaltar. Em Atos 17:11 está escrito que os crentes de Bereia eram mais sábios porque eles escutavam as pessoas e que as pessoas diziam e iam examinar nas escrituras para ver se estava de acordo com o que estava escrito. Olha só a cabeça. Falando, olha, agora, a partir de hoje, tem a unção da gargalhada. Vai lá na Bíblia. Cadê? Tem alguma coisa a respeito? Eis que derramarei unção da gargalhada sobre vocês. Irmãos, a gente tem que aprender a não ir atrás de criancice. Não engula tudo o que dizem por aí. Examine as escrituras. Não acredite em fim do mundo com data marcada, porque todos os que marcaram data para o fim do mundo foram envergonhados. Deus não quis que o ser humano soubesse quando será a volta de Jesus e muito menos quando o mundo como existe hoje será transformado. Jesus disse que nem os anjos sabem, só o Pai. Como poderia algum mortal saber? Não vá atrás de nenhum vento de doutrina que eles saltam por aí. Em 2 Timóteo 4 está escrito: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo, atenção, em que não suportarão a sã doutrina. O que acontece? A Bíblia
para muita gente é pesado demais, fala coisas que são duras demais. Então inventam, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a mentiras, a fábulas. Isso é o retrato da apostasia. Quem não tem palavra vai atrás de fábula. Certo orador, que é muito conhecido, eu jamais citaria o nome, um pregador famoso, ele falou 50 minutos e nem sequer abriu a Bíblia para ler e não citou um versículo bíblico. Falou 50 minutos, falou sobre um monte de coisa, como diz o meu sobrinho, deitou sabedoria em cima de todo mundo, mas ele não citou um versículo da Bíblia. Isso é sinal de apostasia. Já existe no meio evangélico quem utilize a hipnose na igreja e o povo pula feito pipoca. Quando termina a reunião, a pessoa está cansada. E se você pergunta qual foi a mensagem, ninguém sabe. Fulano não foi legal? Foi. A gente pulou, se alegrou, sai todo mundo empurrando um ao outro, e aquela bagunça danada. E o que o pastor pregou sobre o quê? Ninguém sabe. São técnicas de hipnose. Se você pergunta, a pessoa diz assim: eu sei que foi muito poder, irmão. Um poder maravilhoso. E foi poder. Quem não se alimenta da palavra, come tudo como bom. A palavra verdadeira é pasto verdejante, diz a Bíblia. Fora dela é capim de beira de estrada. Pasto verde, irmãos, dá trabalho para cultivar. Pasto verde tem que ser regado com água, ou plantado junto a um ribeiro de águas. Tem que descer para achar. Ninguém acha pasto verdejante na frente da televisão, vendo novela que procura inculcar valores duvidosos e filmes pornográficos. Eu sei que muito crente vive com a cara da novela. Tem uma agora chamada Salve Jorge. Sabe o que você faz quando você liga a televisão? Você está saudando esse demônio. É isso. Sabe o que foi feito? Aí colocaram a história de Davi no mesmo horário, e é isso que eu estou assistindo. Imagine se eu vou entrar no meu quarto saudando um demônio e eu vou lá aceitar a saudação do demônio. Aquele tal de Gabriela, a minha mãe viu em 75, quando passou a primeira versão, e começou a ver agora. A minha mãe não deu conta de assistir de tanta cena de cama, minha mãe e meu pai. Não, minha filha, não dá pra gente ver essas coisas não, misericórdia. Só tem cama, minha filha. Só tem um transando com o outro. E ó, é assim que se faz, irmãos. Você quer que a sua casa seja bem-aventurada, seja abençoado, tudo vá bem na sua vida, você quer crescer espiritualmente, mas você só vive na frente da novela. E novela imoral, novela indecente, novela que ensina a menina menor de idade a ir morar com o namorado, ensina um monte de coisa. Você tem sono quando você lê a Bíblia? Repreenda o espírito de engano. As pessoas também não querem mais orar, muitas vezes na apostasia. Você tem sono? Isso não é anormal não, isso é normal. Mas se você tem, leia de pé, leia andando. Você não vai nem cair e nem dormir, com certeza. São 4 os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Sabe qual é o 5º evangelho? É a minha e a sua vida. Deixe o mundo olhar para você e ver a graça de Deus, a unção de Deus. Quem está em Cristo é diferente. É diferente no falar, é diferente nas atitudes. Nós não podemos viver nessa mistura. Nós temos que fazer a diferença. As propagandas dos bens e serviços que são oferecidos pelas pessoas do mundo, elas utilizam isso como forma de propaganda. E eles dizem: o nosso produto, o nosso serviço tem um diferencial. Ou seja, é diferente dos demais. Tem crente que não gosta de ver televisão. Eu vejo, porque eu não posso ser ignorante. Eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo. Eu vejo jornal, vejo documentário, vejo propaganda, para ver o que eles estão lançando na mente das pessoas. Eu vejo, olha aí, tá vendo? Pense num trem desse. Olha só o que está acontecendo. Eu só não vejo, é coisa que não presta. Aí eu não vejo.
Eu posso escolher, eu posso trocar de canal. Eu tenho a escolha nas minhas mãos. Eu não preciso saudar um demônio todos os dias na minha casa. Não preciso e não. Eu fiz um concerto com meu Deus de não colocar coisa vã diante dos meus olhos. É isso que diz Davi. E eu também fiz. Davi fez e eu também fiz. Eu tenho nas mãos o controle. Ah, mas minha irmã não deixa, minha mãe não deixa. Sai, vai ler a Bíblia. Vai fazer alguma coisa. Você não precisa ficar ali na frente da televisão. Sai, vai ver outra coisa. As propagandas, nós vemos que eles dizem, nosso produto é especial. Não podemos nos conformar ou tomar a forma desse mundo. Nós temos que ser diferentes. Outro sintoma de apostasia, eu já estou terminando, é quando não se fala mais da volta de Jesus. Porque essa é a nossa esperança. Antes as igrejas tinham uma placa escrito: Jesus virá em breve, ou então Jesus voltará. Quem olhava se lembrava. Nas casas dos crentes não tem sinal nenhum de que é casa de crente, principalmente porque não há paz. A casa de crente que tem: Jesus me ama, Jesus é o dono desse lar, Jesus é não sei mais o que, mas a casa não tem paz. Tem gente que tem 10 Bíblias em casa, na estante, no carro, mas não lê. O apóstolo Pedro descreveu esses tempos em que vivemos com clareza lá em 2 Pedro. Ele disse assim, ó: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós. Eu não sei como as pessoas têm a coragem de fazer o que fazem, porque está aqui, ó, Pedro avisou. Pedro avisou: farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, são atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. A autoridade, toda autoridade é instituída por Deus. Você não tem o direito de dizer que seu chefe é um isso, é um aquilo outro, ou que o presidente da república é um isso, é um aquilo outro, ou o governador é um isso, é um aquilo. Ora, fica na sua. Você pode não concordar e você pode dizer: realmente, esse governador, esse fulano, ele está fazendo tudo errado. Mas não xingue, não difame. Estes, todavia, são brutos e irracionais, falando mal daquilo que são ignorantes. O problema é que muitas vezes o crente carnal, ele fala mal daquilo que ele não sabe, porque ele vive por vista. E o 14 continua: tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis do pecado, engodando as almas inconstantes, tendo o coração. Mais um, querida. Exercitado na avareza, e chama de filhos malditos. Eles acham que o povo precisa ouvir que Deus vai dar coisas para eles. Essa teologia da prosperidade, ela tem uma consequência. Elas fazem com que a pessoa se torne narcisista e hedonista. Ou seja, eu, e elas acham que Deus existe para fazer com que elas tenham prazer o tempo inteiro. É só para isso que serve, para mais nada. Mas ele vai voltar a qualquer momento e eu estou esperando por ele. E você? Não vale a pena se misturar. Deixa pisar, humilhar, se levantar contra. O que precisamos é de azeite nas feridas. Só vai subir quem está perdoado pelo Pai. Vivemos o tempo da igreja de Laodiceia, de Apocalipse 3, 15 e 16, do crente morno. Porque o frio já está morto. Todo morto é frio.
É mais fácil o morto ouvir a palavra e levantar-se do que o morno. O quente tem vida, move-se. O morno é aquele que está dentro da igreja e não se move. É estátua de sal. Qual é a sua prioridade hoje aqui? Qual é a sua prioridade de vida? É receber coisas de Deus? Tem gente que diz, eu vim buscar. Leva primeiro, oferece a Deus e depois Ele te dá. A Bíblia diz que primeiro dá e ser-vos-á dado. Morno, a Bíblia diz, vomitar-te-ei. Quando nos alimentamos, o alimento é digerido e ele passa a fazer parte do corpo. E aquilo que comemos, quando não é digerido, faz mal, não é? Você vai para uma feijoada esperta, ou então um churrasco, e ali você come de um tudo. Tudo, você nem sabe como foi feito direito e tal. E ali você come e tem uns negócios que começam, porque não é absorvido pelo organismo. E quando não é absorvido pelo organismo, o corpo tem que expelir, vomitar, é rejeitado ou devolvido. Ei, minha filha, pulei mais um. Agora ouça, diante dessa realidade, não é hora de brincar de religião. Jesus é meu Salvador. Ele não é minha religião. Jesus não é religião. Se você disser para os outros que sua religião é Jesus Cristo, não é. Jesus não é religião. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É hora de definição. Jesus disse, então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com grande barulho de trombetas dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Hoje eu vim aqui como um profeta de Deus. Prepare-se. Acerte a sua vida. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, porque a trombeta vai soar. O maior enganador não é o que engana os outros, mas o que engana a si mesmo. Jesus vem e eu quero subir. Mas se você não se sente preparado, nós vamos orar para que você possa preparar-se a partir de hoje. O mundo não vai acabar, mas Jesus vai voltar. Isso é certo. Dia 21 de dezembro, o mundo não vai acabar, mas em breve Jesus vai voltar. É por isso que tem todas essas fábulas, porque o diabo sabe que Jesus está voltando, ele está sentindo. Ele não sabe o dia, ele não sabe a hora, mas ele está sentindo, porque ele sabe quais são os sinais. Ele conhece a Bíblia, ele está sentindo, então ele já está inventando, estão dizendo, e tem até um filme que fizeram, que uns extraterrestres virão e vão abduzir alguns de nós. Está vendo? Ele não pode ficar de fora. Ele tem que meter o galho dele de alguma forma. Peça ao Senhor que te ajude. Se você não está firme na fé, se você tem andado por outros caminhos, ou ainda se você se sente fraco, vamos orar. Se você não acertar sua vida com Deus, Jesus virá e você vai ficar para a grande tribulação. Hoje nós vamos relembrar a morte e a ressurreição de Cristo. E vamos obedecer ao que Ele mandou que fizéssemos. Nós vamos partir o pão, que representa o corpo de Jesus Cristo, que foi traspassado por nós. E vamos tomar o cálice de suco de uva, que representa o sangue que Ele verteu na cruz por nós. Até que o nosso Senhor volte. Então estaremos todos juntos para as bodas do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Nós tomamos a ceia na semana passada. Mas ontem nós fizemos um batismo. E 2 deles que estão aqui foram batizados ontem. E hoje nós vamos tomar ceia novamente. Porque hoje eles vão receber a ceia e vão servi-la. Por favor, Marcos e